Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pra Ver ou Pra Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, vai conhecendo os convidados aí de hoje, que eu tô terminando meu sanduíche de pernil e já entro. Oi, eu sou o Tosca. Pra mim, o amendoim joga em qualquer posição e sempre agrada a torcida. Oi, eu sou o Paulo Mancha. Você implora que eu não te culpe, mas é um crime pizza com ketchup. Oi, eu sou o Biratan Leal e sempre digo que é pra ir pro estádio. Se não for pelo futebol, que anda feio de ver pra quase todo mundo, que seja pela comida. E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer comidas de estádio. É pra ver ou pra comer? Sim, seus mortos de fome, o futebol já voltou, a NBA já voltou, a MLB já voltou, a MLB já voltou e a NFL está prestes a voltar. Então, trouxemos aqui dois monstros dos esportes, das viagens e das comidas, é claro. Antes de começar o nosso papo, pessoal, eu quero que vocês se apresentem aí para nossa audiência e mostrar o trabalho que vocês fazem, além, obviamente, da ESPN. Bom, posso começar eu, então? Pode, manda ver. Bom, então, meu nome é Paulo Mancha, né? Eu sou jornalista, eu sou jornalista há quase 30 anos, já tenho uma boa idade. Trabalhei em várias editorias, há 18 anos eu trabalho com jornalismo de viagem, de turismo, por isso eu viajo muito, acabo conhecendo comidas do mundo inteiro, mas desenvolvo também uma carreira como comentarista esportivo desde 2006, né? Vou completar 14 anos aí comentando jogos de futebol americano, hoje na ESPN, comecei no Band Esportes. E é isso, né? Tenho essa carreira dupla, né? De jornalista de turismo, tem um site que é o viajandoporesporte.com, né? Que tem canal no YouTube também, Viajando por Esporte. Trabalho também com aviação, enfim, faço várias coisas dentro da área da comunicação, mas as que mais me dão visibilidade são realmente a ESPN como comentarista e o jornalismo de turismo, escrevendo para revistas de turismo e para o meu próprio site, o Viajando por Esporte. Muito bem, e você, Birá? Bom, eu sou jornalista também, né? Um colega do Mancha na ESPN, né? Também na área de esportes americanos, mas eu fico com o beisebol. Eu também comento futebol na ESPN, né? Participo de programas de debate, comento alguns jogos de futebol também na ESPN, mas trabalhei com engenharia, né? Durante muito tempo trabalhei com engenharia e arquitetura, mas depois eu fui pro jornalismo esportivo. Trabalhei muito em imprensa escrita, né? Fiquei muito tempo em revista, até que comecei a comentar jogos na TV em 2010. Mas mesmo assim sempre foi uma ocupação extra, além de outras coisas que eu fazia. Editei site de urbanismo, de educação, tudo. E de 2018 para cá que eu tô basicamente na televisão, né, comentando futebol e beisebol nos canais ESPN. Às vezes eu participo também no canal Desimpedidos no YouTube, como o livro do Desimpedidos. E tem um canal no YouTube meu, que eu fico falando um monte de groselha de futebol, esportes americanos, tudo, né? E, bom, eu adoro falar de comida. Eu falo de comida toda hora no Twitter. Eu falo de comida toda hora nas transmissões de beisebol, porque beisebol e comida, acho que beisebol é o esporte mais gastronômico que tem, assim, que mais se fala de comida, é mais o casamento mais perfeito ali. Até porque é um esporte um pouco mais lento, mais parado, mais cadenciado, então você pode chegar lá, come tudo, né? Ver o jogo. Então eu falo de comida direto. O meu Instagram era só de comida. Até que depois invadiram meu Instagram, falaram que eu tinha que falar mais de futebol, tudo. Aí eu tive que abrir mão. Ainda posto umas coisas de comida às vezes ou outra, mas ele chegou a ser só de comida no começo. No começo, assim, por uns 2 anos, hein? Aí os jovens entraram no seu Instagram e pediram pra você falar de futebol, não é? Basicamente, não. Houve uma invasão da galera do YouTube, né? Que daí a galera lá que tá forte no Instagram, tudo. Daí não tinha jeito, né? Muito bem. E ó, eu vou fazer aí um exercício com vocês pra gente resgatar as nossas primeiras lembranças em estádios, né? Imagino que de futebol pra todo mundo. Qual que é a primeira lembrança que você tem
no estádio? Eu? Qualquer um de vocês. Não, a primeira lembrança que eu tenho no estádio foi o primeiro jogo que eu fui ver, né, no estádio. Foi em 89, primeira rodada do Campeonato Paulista de 89, Palmeiras e Noroeste no Parque Antártica, que foi um estádio que já no nome já carregava a gastronomia de alguma forma, né? Exato. Mas daí eu fui com o vizinho do prédio, tudo, daí não rolou muito comida não. Mas depois, quando eu comecei a crescer um pouco, comecei em jogo mais sozinho ali, mas pegar um dogão na saída do estádio, aí era de lei, naquele dogão cheio de coisa, cheio de purê, pra quem não é de São Paulo, tem que ter purê, tem purê sim, e se reclamar, vou botar mais purê, né? E daí ia muito cachorro quente na saída do estádio, porque daí é aquela coisa, né? Você chega lá, daí você faz aquela conta, você compra o ingresso, já aquele dinheiro tá contadinho. Daí tem o dinheiro de voltar pra casa. Daí você pensa, daí o cara ofereceu amendoim no estádio, o cara ofereceu sorvete, você fica pensando, o sorvete tá caro, o sorvete o cara compra caro. Sorvete, daí você fica pensando, mas o cachorro quente lá na saída vai ser R$1. Já vou guardar pro cachorro quente. É óbvio, assim, o hot morte do estádio é sempre a melhor opção. Né? E você, Mancha? Cara, eu vou denunciar a minha idade aqui, né? Bom, acho que aqui eu escondo muito a minha idade. Ainda bem que não tem vídeo aqui no podcast, porque vocês estão vendo meu cabelo branco aqui, que o L'Oreal não chegou esse mês, né? E assim, o primeiro jogo que eu fui na minha vida, tá certo que assim, eu quase não lembro quase nada desse jogo, porque eu tinha 5 anos de idade. Mas eu lembro alguma coisinha. Foi a final do Campeonato Paulista de 74, Corinthians e Palmeiras, 1-0 pro Palmeiras, gol do Ronaldo. Eu lembro, as minhas lembranças desse jogo são justamente da chegada no estádio, o congestionamento, a festa que tava tendo, né? Eu tava com toda a minha família, meus tios, meus primos, tudo. E é engraçado que eu lembro dessa coisa do cheiro da linguiça do estádio ali na porta do estádio, que aquilo me dava uma fome, uma vontade de comer aquela lembrança. Aquela linguiça. Eu, como gaúcho, vou te dizer, adorei a sua lembrança. Então, eu sei, mas é engraçado porque ao mesmo tempo que isso eu lembro daquele cheiro gostoso, eu tenho uma certa frustração, porque meu pai, que era médico, ele não me deixava comer aquilo. Ele falava assim, ele falava assim, isso aí é tudo podre, esses caras aí fazem esse negócio sujo, essa linguiça aí ficou de noite aí fora da geladeira. Não sei, ele não deixava comer. Ele me levava pra outro lugar depois pra comer mas não deixava comer aquela do estádio. Eu queria comer aquela. E o cheiro é maravilhoso. O cheiro né? é maravilhoso. Assim, né? Aquela com a cebola, assim, junto. Eu sou de Santos, né? Mas não sou santista, eu sou corintiano. A minha primeira lembrança no estádio é no Pacaembu, quando eu vou com meu pai, que é santista. A gente tava na casa do meu tio que morava ali do lado do Pacaembu. Tá tendo jogo do Corinthians e do Santos. Vamos lá ver. A gente foi um 0x0 misto, assim, um total desânimo pelo futebol brasileiro, já lá também nos anos 80. E na volta ainda, como a gente estava perto do Pacaembu, e meu pai estava com o carro e o carro estava com a placa de Santos, tomou dois pezão na porta, assim, deixou amassadas as duas portas do carro, que teve que levar para a funilaria para arrumar. Ou seja, também não tem comida, não tinha um bom futebol e ainda teve um prejuízo do carro. E você, Tosca, lá no Sul, como foi? Pra mim foi o primeiro jogo no Beira-Rio, né? Eu não me lembro o ano, mas foi muito assim, emblemático, porque era Inter e São Paulo de Rio Grande. E eu fiquei com aquilo, mas São Paulo de Rio Grande? Tipo, que time é esse? Era um time, né, da cidade de Rio Grande lá, e o uniforme era verde e vermelho. E eu, cara, que estranho, mas, né, amendoim de estádio com casquinha, e aí a gente já ficou numa amizade muito grande. Eu tenho problemas com amendoim, as pessoas têm que tirar amendoim da minha frente, mas começou aí. O jogo foi ruim também, empate, né, mas foi 1-1, teve gols. Imagina o nó que deu na cabeça do Tosca um dia que ele viu um jogo entre o São Paulo de Rio Grande e o Brasil de Pelotas. Exatamente. E eram umas coisas que eu, assim, quando eu comecei a me interessar por futebol, né? Mesma coisa, o próprio time que eu gosto, o Internacional, pra mim tinha que se chamar Nacional. Tipo, ficava com essa coisa na cabeça. Mas, qual a lógica? Mas infelizmente em 2006 conquistamos títulos internacionais, aí eu acalmei meu coração. Muito bom.
E ó, até o momento antes da pandemia, vocês tinham o costume de ir para os estádios brasileiros? Bom, eu vou responder primeiro, que é a minha resposta mais simples. Manda ver. Não. O meu caso é um caso curioso, assim, e que quem gosta de futebol, como o Bira, geralmente fica revoltado com a minha história, porque eu fui um torcedor fanático durante muito tempo na minha vida, até os 25 anos de idade, por aí, de futebol, e em todos os jogos do Corinthians, que eu era corintiano aqui em São Paulo, tudo. Depois aconteceu um monte de coisa, eu não vou contar a história aqui porque não é o caso, mas eu acabei me desiludindo com o futebol de uma forma que eu larguei 100% o futebol. E eu não piso num estádio no Brasil para ver jogo de futebol há mais de 15 anos, né? Há mais de 15 anos. Eu te entendo, Mancha, eu sou igualzinho a você. Eu vou em estádio muito para ver jogo de futebol americano, aqui no Brasil. Sim. Mas futebol mesmo, há mais de 15 anos eu não piso no estádio para ver um jogo. Mas é estádio brasileiro, então você vai lá, de uma certa forma, você passa aí e conhece um pouco do universo do estádio. Não é a mesma estrutura, vamos dizer assim, mas você tá lá acompanhando, porque apesar de não ser nos grandes estádios, tem aí suas peculiaridades os estádios menores, né? E aliás, uma curiosidade apenas, uns 3 anos atrás, eu tava na Moca, de carro, fazendo uma coisa qualquer, e tava tendo o jogo do Juventus, acho que era um sábado de manhã. E aí eu vi que tinha movimentação no estádio ali, eu achei uma vaga do lado, eu não sei como tinha uma vaga para estacionar, eu parei só para comprar o canole, para aproveitar. Óbvio, clássico. Só para aproveitar para comprar canole ali. Mas não fiquei vendo o jogo, fui para casa depois. É isso. E você, Bira? Não, eu gosto de ir, eu não vou mais às vezes por causa de trabalho, né? Até porque eu também trabalho com futebol. Então, muitas vezes, o futebol acontece eu tenho que estar trabalhando por algum motivo, ou eu tenho que estar em casa vendo o jogo, tudo não dá pra sair sempre, né? Sim. Mas sempre que posso eu vou, e eu gosto de ver jogo de time pequeno, até porque às vezes é até mais legal, porque é mais fácil chegar a tudo. O último jogo que eu fui, até fui pegar a data aqui, foi Santo André e Oeste de Barueri, no Campeonato Paulista deste ano. Em 7 de março. O jogo foi na última rodada do Campeonato Paulista, antes de fecharem os portões. Então teve a rodada seguinte, já foi de portão fechado, e daí a outra rodada foi só depois da parada. Então foi 2 rodadas antes da parada, mas foi a última com portões abertos ali, com vendendo ingresso. Eu fui ver o jogo do Santo André. E em Copa São Paulo de Júnior eu vou sempre. Pego meu filho, eu gosto de ensinar isso pra ele. Meu filho tem 9 anos, quase 10 anos. Então vou no Canindé, já fui pra Taubaté ver jogo da Copa São Paulo. Assim, pego Rua Javari, eu vou direto porque tem uma família, parte da minha família mora a 3 quarteirões da Rua Javari, então vou lá direto também. Então, Copa São Paulo é de graça também, né? Então você só vai lá, estaciona e entra no estádio. Então vou ver muito, assim. E, bom, agora já faz um tempo que não vou, né? Por causa da parada, né? Mas até que pelo menos eu fui até o último dia que deu. Sim. E a gente estava falando aqui muito sobre isso, né? Acho que tem aí alguns, vamos supor, clássicos do futebol paulistano, né? Eu falei do sanduíche de pernil no começo do episódio, tem aí o canole, né, da Rua Juventus, tem o bolinho de bacalhau da Portuguesa. Nos estádios menores, você também acaba pesquisando um pouco sobre comida? Como é que é a sua rotina quando você vai nesses jogos? Eu sempre procuro, assim, ver se tem alguma coisa meio típica, assim, às vezes não é do estádio, às vezes é da cidade, né? Então sempre, em volta de estádios, em geral tem boteco, tem bar, por quê? Porque é onde o torcedor faz o esquenta dele antes do jogo. Exato. Então, às vezes nesse boteco, numa lanchonete ali, já tem alguma coisa, já tem tipo algum salgado típico da cidade, lá, tipo um bolinho de sei lá das quantas, às vezes tem ali na porta do estádio. Então, ou as barraquinhas que eles montam. Por exemplo, exato, a Arena Corinthians, que é bem isolada de qualquer coisa, mas tem muita barraquinha. Fica um corredor de barraquinha quando você sai da estação do metrô e tá indo pra lá, né? Então daí você já vê muito fácil ali. Se você quiser comer alguma coisa ali, ou vai pro shopping que é ali do lado. Daí você vai no Parque Antártica, não precisa disso. O Parque Antártica, lá, eu ainda falo Parque Antártico, Allianz Parque. Sim, sim. Eu cansei de ir lá quando eu era moleque, então eu peguei essa coisa de chamar de Parque Antártica, nem Palestra Itália. Mas no Allianz Parque fica todo esquenta lá, tem um monte de restaurante, bar, assim, que faz esquenta lá em volta, tudo. Na rua Palestra Itália agora, né? Então, sempre vai ter alguma coisa assim, né? Exato. E no Sul, Tosca, como é que era? Cara, tem o dogão, tem o choripã, né, também. Então, assim, o dogão nosso não tem purê, mas, né,
não seja Sinto por muito. isso. O legal é conhecer exatamente. A gente aprendeu essas informações aqui. Mas o choripã é maravilhoso, o dogão do estádio. Agora, eu faz muito tempo que eu não vou no estádio. A última vez, se eu não me engano, foi em 2010, quando eu fui ver Inter e São Paulo. E eu saí disfarçando meu sotaque, né? Mas consegui pedir um sanduíche de pernil ali e sair tranquilinho do estádio para comer esses clássicos. Eu também, assim, eu sou muito do turismo gastronômico, sabe? Então, assim, se eu for pra Inglaterra ver um jogo, eu vou sair comendo fish and chips de algum lugar. Não, mas eu tô... Posso Desculpa dar interromper, uma... Mancha, mas agora ficou obrigatório. O Tosca vai ter que fazer um pedir um sanduíche de pernil escondendo o sotaque gaúcho. Como é que você faz? Como é que você pede um sanduíche de pernil falando em paulistês? Cara, uma amiga nesse dia me mandou um glossário dizendo pra eu não pedir cerveja, pedir breja, né? Então ela me mandou toda assim, tipo, cara, te cuida, né? Mas assim, eu ia monossilábico, assim. Sanduíche. Pernil? Sim. Eu só respondia, eu apenas dava, apontava. Não, mas o pernil é perigoso, é que você é do Rio Grande do Sul. Se você vai soltar carioca e falar um pernil, se fosse um São Paulo e Flamengo ali. Você já... Na dúvida, você podia ir com pernil. Com pernil, você se já garantia. sai, tipo, vai que eu sou do 15 de Piracicaba, né? Caixa de fósforo, e aí vai tranquilo, assim. Eu queria aproveitar o gancho do Tosca aqui para dar uma dica para quem viaja para Buenos Aires. O Tosca falou do choripã. Cara, em Buenos Aires tem um bar na Recoleta, que é um dos bairros, né, mais famosos de lá, pertinho do cemitério da Recoleta, um bar chamado Locos El Futebol, né? Seria o Loucos pelo Futebol, que é um bar de torcedores ali, e tem o melhor choripã que eu já comi na minha vida ali, né? Não tá do lado de estádio, mas é um bar de futebol. Você entra lá, inclusive tem faixa do Palmeiras, do São Paulo, tem muita coisa. Eles gostam que brasileiro vai, né? Tá no bairro. É quase o São Cristóvão, né? O bar São Cristóvão aqui em São Paulo também tem essa vibe, assim, essa temática. O Los Locos acaba sendo São Cristóvão de Buenos Aires. Exatamente, é muito bom ali, um choripã delicioso ali. Vale muito a pena para quem for a Buenos Aires. Só que se você for num dia que o Brasil jogou lá, ou o time brasileiro, você foi ver se o time brasileiro ganhou, você vai ter que disfarçar o sotaque, que nem o Tosca fez em São Paulo. Eu lá passo por Argentina, eu sempre conto uma história que eu saí, eu comprei uma camisa do Boca, porque no ano de 2007 o Grêmio ia fazer a final com o Boca. Então eu comprei uma camiseta do Boca e eu saí do carro e o Boca Juniors tinha jogado com o Independiente e tinha ganhado por 3-2. E eu saí do táxi e o cara, quanto foi o partido? E eu ouvi no rádio, 3-2, ganamos. E o cara me abraçou, ganamos. Eu passo muito por Argentina, mas foi muito divertido. Então, eu tava meio cabeludinho também na época, mas consegui imitar ali e sair ileso. Muito bom, muito bom. Desde que o esporte virou entretenimento, a comida, de uma certa forma, passou a fazer parte desse universo quase que imediatamente. Seja isso nos estádios ou em casa, ter algo para comer é fundamental. O que vocês costumam comer quando assistem jogo em algum lugar que não seja o estádio? Por exemplo, na casa de vocês. O Tosca é o amendoim, né? É o amendoim. Muitas vezes eu como o que tem na mão também, eu não fico planejando muito. Teve a final da Champions. Você postou uma foto de pipoca aí. Então, mas foi coincidência. Depois que eu me toquei que poderia soar como uma insinuação que o Neymar pipocou. Mas não foi. A minha mulher resolveu fazer pipoca pro meu filho, e daí, assim, como ele não aguenta comer tudo, então eu peguei lá e fiquei comendo também. Eu faço esse esforço, né? Eu fiz esforço de comer. Mas às vezes é o que tá na mão. Às vezes é o que tá na mão. Assim, olha a geladeira, eu gosto muito de fazer isso. Até na hora de cozinhar. Tipo, abrir a geladeira, ver o que tem e inventa uma coisa na hora. Inventa um macarrão, inventa um arroz ali. Tento juntar o que tem por ali. É a melhor coisa pegar um pouquinho de cada um, você não joga dinheiro fora, né? Você ainda gasta aquilo lá que você ia ter que jogar fora dali uns 2 dias na geladeira. Então eu pego o que tem na mão. Muitas vezes é uma bolacha, ou...
sei lá, um wafer, sei lá o quê. Como tem um filho pequeno, tem muito lanchinho de escola dele aqui, né? Bolinha na Maria, wafer, sei lá o quê. Então, às vezes eu dou uma saltada ali. Boa. Eu acho válido. Eu costumo quando você tá lá já se preparando para narrar, começando os jogos da NFL às 2 da tarde e vai até às 8 horas da noite, ou seja, de setembro até fevereiro, domingo eu não saio de casa. Tudo bem que agora eu não saio de casa desde março, mas domingo é o dia que eu não saía de casa. Eu começava um churrasco às 2 horas da tarde e eu terminava ele lá pela 1 da manhã. É um clássico. Eu mudei de casa, pra você ter uma ideia, porque na casa que eu morava antes, eu tinha que alugar uma churrasqueira embaixo lá do condomínio, e aí eu não tinha Wi-Fi, então eu não conseguia ter o Game Pass ao mesmo tempo que eu tinha a ESPN rodando e a churrasqueira rolando. Aí eu encontrei um apartamento que eu tenho uma varanda, que eu improvisei uma churrasqueira na época que eu moro no último andar, então eu meti uma churrasqueira lá e ninguém reclama porque não tem vizinho de cima. E aí eu ouço vocês aqui narrando os 4 jogos, 3, 4 jogos às vezes, mas começa. Se é das 10 da manhã, vai até de noite, se é das 2 da tarde, vai até de noite. Pra mim, domingo é o dia oficial do churrasco quando tem NFL. E pra você, quando você tá assistindo, é o quê? Cara, eu sou de família italiana, né? Meu pai era um maluco por frios e queijos, né? Então, aqui pra mim, se eu vou assistir um jogo, aliás, não só jogo, filme também, cara, eu faço aquela bandejona de salame, mortadela, enrolo com queijo. Linda. A tabuinha, exatamente. Corto lá uns queijos e vou petiscando ali, né? Petiscando e mandando ver pra dentro. Eu não sou um super fã de cerveja. Quando eu tomo... quando tá muito calor, aí eu tomo uma cerveja. Mas eu não gosto muito dessas cervejas mainstream, assim. Eu gosto de umas coisas mais... e no frio, eu gosto mais de cerveja no frio, quando tá aquela cerveja forte, escura, mais stout. E aí eu faço isso, monto uma mesona de frios ali, uma coisa ali, mas não frios muito chiques, não. Eu gosto da mortadela mesmo ali. É isso. Um salaminho com limão. Isso aí, né? Tremoço, eu gosto de comer muito. Ramon Serrano, aquela coisa básica, né? Isso, pata negra. Eu gosto, pata negra, quando eu tenho, eu gosto. Mas eu não preciso. Pode ser uma mortadela aí da Seara, Cerati, Sadia, qualquer uma. Eu corto bonitinho ali e como, tá bom. É muito bom. Eu também já comi a famosa linguiça de Bragança no estádio do Bragantino. Ela é maravilhosa. Também provei aí o choripã argentino perto do estádio do Boca. E quero dizer também que as empanadas também são muito boas por lá, mesmo nos arredores do Boca. E mesmo tendo jogo ou não, sempre que eu vou visitar algum lugar, eu acabo visitando os arredores dos estádios para provar comida. Vocês já foram em algum estádio assim fora de São Paulo e comeram por lá, que nem o Bira tá falando? Sempre tem aí alguma coisa no entorno que vocês comeram e que acharam bacana para contar para nossa audiência? Tem que ser no Brasil ou pode ser fora do Brasil? A gente tá num primeiro momento no Brasil. Então deixa o Bira responder, porque eu na segunda parte... na segunda parte a gente vai para os Estados Unidos. Aí você vai poder falar de tudo. Eu não tenho ido em estádio ver jogo aqui no Brasil, a não ser quando é futebol americano. E quando é futebol americano aqui, o pessoal já tem levado os food trucks para dentro do estádio. É uma cultura, legal. Uma cultura do futebol americano aqui, dos organizadores, é levar o food truck pro estádio. Então você chega lá, já tem um monte de coisa para comer, hambúrguer e várias comidas. Que é né? ótimo. Que é ótimo. O que tem de bom nos food trucks que você comeu lá? Você lembra? Alguma coisa que Olha, aqui eu não lembro o nome do cara que fazia, mas, por exemplo, teve jogos do Mocha Destroyers lá na Rua Javali, em que tinha aquele churrasco no modelo americano, que ele leva aquele barril grande, sabe, que fecha. Sim, né? American Barbecue. American Barbecue, exatamente, com costela, com, sabe, um brisket. Brisket ali. Velho, eu esqueci do jogo, eu fiquei comendo aquela porcaria. Tailgate, né? Basicamente tailgate brasileiro. Exatamente, esquema brasileiro. O Bira conhece bem, lá no Mieniche, no estádio de beisebol também, quando tem alguma coisa de beisebol, às vezes tem um cara que faz lá uns espetinhos, mas ele tem molho tarê japonês, é uma misturada lá de churrasco com coisa japonesa que fica bem gostosa também, assim, né? Legal. No estádio de beisebol, é Mieniche que chama, né? É o Mieniche. O beisebol sempre vai ter uma hamburgueria lá, que inclusive é uma hamburgueria que o Mancha conhece, uma hamburgueria o Pitcher, né, que é uma hamburgueria temática de beisebol, que o dono lá
Ele até trabalhou na cozinha do Alex Atala, tudo, mas ele era jogador da seleção brasileira de beisebol, então ele criou uma... Então ele monta uma barraca nesses jogos de beisebol quando tem, porque tem o público dele. Mas, fora isso, sempre montam umas barracas de comida japonesa, né? Porque tem um público japonês, então vai ter assim... Ou vai ter comida japonesa, okonomiyaki e tudo, ou vai ter pastel. Que não é japonês, mas é ligada culturalmente, vai. E historicamente a comunidade. Então vai ter muito isso, né, nos jogos de beisebol. Agora, de futebol, o que eu gosto é quando assim, você vai num lugar que tem aquela comida que assim, é típica daquele estádio ou que é uma comida daquela cidade, daquela região que tem. Tipo então, a linguiça pra mim, de Bragança. Tipo a linguiça de Bragança, que, como você disse, né? Você vai, pra quem for no estádio do Red Bull Bragantino, você entra no restaurante, na lanchonete, e você fica ali, a janela da lanchonete dá pra dentro do campo. Dá pro estádio. O que eu acho que deve ser um sofrimento é pra quem fica no banco de reserva. Você tá lá no banco de reserva, vê esse time jogando, sabe aquele cheiro de linguiça chegando. Nossa senhora. Porque é maravilhoso. Mas eu já pergunto, vou entrar, professor? Não vai, tá bom. Vou ali pegar um sanduichinho e já volto. Então, agora, então na portuguesa, por exemplo, tem o tremoço e tem o caldo, tinha o caldo verde, e o alheira também era bom, fora o bolinho de bacalhau, né, no Canindé. E falava da galinhada do Bahia também, né? Como? Nos arredores ali eu vi a lenda da galinhada do Bahia. É que a galinhada do Bahia se mudou de lugar agora. Ela não tá mais lá. Ela foi para um outro bairro, lá perto da Zona Norte também. Mas lá tem uma outra galinhada. Que dizem que não é tão bom, mas assim, eu não experimentei. Vale experimentar. Quem tiver por lá. Então, com oportunidade. Essa galinhada do Bahia era pra você se acabar. Era pra você se acabar. Você chegava lá, você saía rolando e você entrava rolando no estádio. Sim. Agora, pra mim, o mais legal de comida de estádio aqui no Brasil, acho que é o feijão tropeiro do Mineirão, que nem é como feijão tropeiro, pensando num prato, nem é tão maravilhoso assim. Mas assim, pô, meu, você ir num estádio de futebol e comer um prato de arroz, feijão, couve, bisteca, pô, meu, e vai a cara de Minas Gerais aquilo ali, dorme entendeu? no segundo tempo se o jogo estiver muito chato. Claro que se você for numa rua, você vai num restaurante de Belo Horizonte e quiser comprar um feijão tropeiro no restaurante, vai ser melhor que o do estádio. Pô, mas você tá no estádio comer um feijão tropeiro digníssimo, se fosse aqui em São Paulo, onde o nível não é tão alto assim quanto o de Belo Horizonte, digníssimo o feijão tropeiro no estádio, pra mim é maravilhoso aquilo. E sempre que eu for ver algum jogo de futebol em Belo Horizonte, eu vou com fome, porque já vou comer dentro do estádio. Em Porto Alegre tem o X-Coração também, né, Tosca? Tem, mas é isso, é nos arredores. Tem o entreveiro, né? Também, tem um negócio chamado entreveiro, não tem? O entreveiro, que é um monte de carne dentro de um pão também. Em Recife eu vi que tem espetinhos também, tem uns espetinhos na porta de estádio também. Esse básico, assim, né, esse kit, assim, o espetinho, eu lembro de sair do Beira-Rio também, querer comer, tem a coisa do cheiro também que ficava ali, e também o meu pai, não, vamos comer mais na frente, que é mais tranquilo, sabe? Mas isso tem de muito, assim. Agora, eu fico muito curioso com o canole mesmo, sabe? Essas coisas que o Bira falou que são mais regionais, mas tu ir num lugar... Sabe, é como se eu fosse aqui e alguém passasse vendendo pão na chapa. Eu, tipo, vou querer, sabe? É uma... Sobre o canole O canole que eu já comi muito, o canole do Javari, assim, só pra deixar claro, teve gente que já fez, pô, fui comer na Javari, como eu gosto muito de falar disso, as pessoas vêm pra mim falar comigo, né? Sim. Comi, não achei tudo isso, tudo. Então, assim, você até, Tosca, aqui pelo nome, tem ligações sanguíneas com a Toscana, assim. Se você vai numa doceria na Toscana e pedir um canole, vai ser muito melhor que o canole da Javari. O canole da Javari é um canole caseiro, feito por tiozinho lá que faz em casa com a mulher dele, assim. Assim, tem muito do valor sentimental de você estar num bairro italiano e comer um canole caseiro, assim, que parece o canole que sua avó fazia, né? Sim. Não é uma coisa assim, nossa, que doce maravilhoso. Se você botar lá numa análise... Não é um estrelado assim... Michelin, não é isso. Mas é a mística, é aquela coisa que você vai... Sim, assim, sim. Você vai no... A gente vai falar de esportes americanos, mas você vai no Franklin Barbecue, você vai comer o melhor churrasco americano do mundo. Mas se você for num tailgate, você vai comer comida boa pra caramba também. O bacana é você estar no tailgate. É a mística no entorno, agora, não necessariamente Javari, a qualidade. Se você quer mostrar que você manja de ver jogo na Javari, não pensa só no canole, não.
Porque existe o pré-jogo, que tem a Esfirraria Juventus, que fica a um quarteirão e meio do estádio, que é uma esfirraria toda pintada com as cores do Juventus. Ela não é do clube, é uma esfirraria independente, mas é a Esfirraria Juventus, que todo torcedor do Juventus, quem é da Moca mesmo já conhece, vai lá, almoça lá e de lá vai pro jogo. Ou então vai pro jogo quando o jogo é de manhã e depois almoça lá. E é uma esfirra bem boa e barata. Então aí o pessoal come lá esfirra ou pizza, tudo, mas vai pela esfirra. Boa dica, hein? Assim que reabrir, a gente volta a fazer esse teste. Ó, agora, quando a gente tá falando de comida de dentro de estádio mesmo, de uma certa forma é coisa nova das arenas, né? Das arenas brasileiras aí. A gente falou do Corinthians, né? Do Itaquerão e todo esse resto. Mas também tem uma coisa que poucos aproveitam, né? Nem todo mundo pode participar disso, mas que é muito bom e fica dentro dos estádios, que são as comidas dos camarotes. São grandes cadeias como Outback, como Fifties, que oferecem seus cardápios ali de graça para um público que de fato não está muito afim de ver o jogo em si, está mais afim de socializar por lá. Vocês preferem comer uma comida que é muito boa, mas num lugar onde a galera não tá na vibe, né, de ver o jogo, ou comer a comida de arquibancada ou a comida de fora do estádio, mas sentar pra ver o jogo na arquibancada? Olha, eu já cheguei numa fase da vida que eu não como mais porcaria, entendeu? E porcaria que eu digo é porcaria no sentido de coisa mal feita, sem sabor, assim, né? Eu como muita porcaria no sentido de comer comida que não faz bem pra saúde, né? Sim. Muita gordura, tudo. Mas assim... Mas é uma porcaria gourmet. Exatamente, né? Então assim, eu quero comer coisa gostosa. Não me importa se é numa barraquinha, né? Uma barraquinha simples, se é o canole do tiozinho lá da Moca, que é muito simples, ou se é num restaurante, mas eu quero comer comida gostosa. É óbvio que pra mim é mais legal se tiver com a torcida junto. Por isso que eu gosto de ir na lanchonete, na coisa que tem atrás da arquibancada, nos estádios lá dos Estados Unidos, que é onde eu tenho ido, porque eu não tenho ido no Brasil. E depois voltar pra arquibancada pra ver o jogo. Camarote é legal, posso até falar depois, quando a gente entrar em estádios americanos, posso falar porque eu tive muita experiência em camarote nos Estados Unidos, porque por conta de ter ido lá com o credencial da ESPN e tudo. Sim. Então dá pra falar da diferença entre comer onde o torcedor tá comendo e comer onde a galera mais chique come. Mas isso as elite come. As elite americana ainda, né? Exato, as elite das elite, não é? E você, Bira? Eu prefiro, se for pra escolher o programa, ver jogo na arquibancada e comer a comida mais tosca, ou ver jogo no camarote, se não ver jogo direito, mas comer comida melhor, eu prefiro ver o jogo e comer a comida mais tosca. Mas eu vou dizer que assim, esse negócio das arenas trouxeram comidas melhores, tudo, tem algumas que decepcionam também, viu? Acho que algumas poderiam ter uma oferta melhor. Quando a gente chega lá e fala lá de fora, de como é lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é bem melhor. Mas aqui, assim, você vai em estádio, é um hambúrguer embrulhado ali no papel tosquíssimo, assim, de fast food. E a única opção... caro, é caro e às vezes é a única opção. Assim, é aquele um cachorro quente que é pão com salsicha e você põe lá o ketchup e a mostarda na hora. Quer dizer, acho que dava pra ter uma oferta mais legal, assim... que fosse uma oferta na área de hambúrguer, uma na área de cachorro quente e uma que fosse alguma cadeias, coisa, né? coisa que você pode comer na mão ali, que você pode comer assim, uma pizza ali que você também, mas assim uma coisa um pouco melhor. O que tem mesmo com aumentou a oferta, mas uma oferta de nível baixo, mesmo para esse nível de você tá querendo comer uma comida tosca, mas podia ser um negócio mais legalzinho, assim, não tô nem falando chique, mas não, qualidade, né? Os Jogos Olímpicos eram horríveis, a comida era bem ruim nos Jogos Olímpicos. Eu até no meu Instagram na época, eu fiz uma série assim, eu comia em todos os eventos que eu ia, e eu fiquei uma semana inteira e eu ficava o dia inteiro em algum evento que eu tinha ingresso, e eu ficava postando lá, daí hambúrguer olímpico, daí eu descrevia, isso, aquilo, é igualzinho o hambúrguer do Bob, só que é 3 vezes mais caro, entendeu? Era isso. Nossa, o Bira faz os rolês que eu quero fazer na minha vida. Bira, eu vou colar na sua, nas próximas a gente vai junto, você não tá entendendo. Ô Tosca, e você? Você prefere qual estilo de rolê? Gourmet sem torcida
o Tosca com torcida? Não, bom, né? Tosca é sobrenome, né? Vem de Toscane, mas eu já absorvo isso de uma maneira. Então, assim, eu gosto da função, da arquibancada, né? Do tá com o dinheiro contado ali. Realmente, assim, eu acho que precisa. Como eu sou um cara que gosta de cozinhar, acho que dá para fazer coisa muito simples, conseguir baratear o custo e deixar uma comida boa. Sim. Né? Dá para fazer um molho de cachorro-quente à base de tomate, cebola e alho e vai ficar maravilhoso e vender isso de uma maneira, né? Um pastelzinho de vento. Mas realmente eu acho que os estádios, as minhas últimas experiências não foram as melhores. Eu fui ver o jogo feminino também nas Olimpíadas, não comi bem, sabe? Não... Só que eu já também vou esperando o fim, né? Acabou o jogo, vou dar um rolê em volta, vou achar algum lugar para comer, né? Porque no estádio também não tenho grandes expectativas. Por isso que eu acho que o amendoim salva. Assim, eu vi um jogo, o time que eu torcia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, na Baixada Melancólica, os amendoins vinham embrulhados em jornal. E o cara jogava o amendoim pra ti, dependendo do lugar que tu estava na arquibancada. Arquibancada pequena, né? O Inter de Santa Maria, um time sempre muito pequenininho. Mas pra mim essa lembrança é muito legal. O amendoim era horrível, mal torrado, mas enfim, abrir o saco de jornal. Mas era lúdico. E quebrar o amendoim e ver o jogo e ouvir uns xingamentos que tu nunca ouviu na vida. Eu adorava um cara que ele via que tinha criança, ele falava a puta filha da pita. Então, assim, eu achava muito genial, porque ele, em vez de falar a pita, filha da puta, ele só trocava e era aceito pelas crianças que olhavam pra ele e diziam, olha que cara que sabe xingar. Né? Então, eu gosto dessa experiência. É pra ver ou pra comer? Parece que não, mas tem comida de estádio que não acaba mais, não é mesmo? Então fica ligado que nessa quarta-feira tem a segunda parte desse episódio. Não esquece de ir lá no Instagram do podcast e comentar a sua comida de estádio favorita. É @paveupacomerpodcast. Até a próxima. Tchau!